Uma história espalhada pela internet gerou tensão entre os moradores da cidade de Timon. Eles foram vítimas aí de um toque de recolher que teria sido mobilizado através de mensagens pelas redes sociais para a comunidade timonense. A turma acreditou, muita gente ficou com medo e a Gorete Santos traz os detalhes a respeito desse assunto. Gorete Santos aqui no Jornal do Piauí. Gorete, hoje pela manhã você foi atrás dessa história para tentar compreendê-la e trazer as informações reais aos moradores de Timon e também da cidade de Teresina. Boa tarde para você. Boa tarde, Jéssica, para você, para todas as pessoas que acompanham o Jornal do Piauí. Exatamente. Essas mensagens, elas começaram a viralizar depois de 2 homicídios que ocorreram na madrugada de ontem, na cidade de Timon. Os alvos eram pessoas envolvidas com facções criminosas, inclusive apontadas como lideranças, né? Um deles seria enteado de um dos homens que é apontado como uma das principais lideranças de uma facção criminosa na cidade de Timon. Depois disso, muitas mensagens começaram a se espalhar pelas redes sociais, falando desse suposto toque de recolher durante a noite dessa quinta-feira. E aí a gente teve informações de alguns moradores de que pelo menos em um bairro, no Bela Vista, que seria o bairro onde teria havido essa ocorrência, vários bares acabaram fechando as portas mais cedo na noite de ontem. Mas as autoridades policiais não têm qualquer referência em relação a esse toque de recolher e tratam isso sim como uma fake news que acabou apavorando as pessoas. A gente está aqui ao lado do delegado Antônio Valente, ele que é delegado regional na cidade de Timon, trazendo mais informações acerca desse trabalho, né, de investigação, na tentativa, inclusive, tentar, delegado, trazer um esclarecimento para a população, muita gente apavorada com essas mensagens que viralizaram pelas redes sociais. Esse processo de investigação foi iniciado, já há alguma informação mais precisa para se dar para a população acerca de tudo isso? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, sempre que ocorre esse tipo de fato, né, não é a primeira vez, que integrantes dessas facções, nós temos infelizmente, duas organizações que atuam em Timon, como também em Teresina, e sempre que ocorre um fato dessa natureza, em que um integrante de uma dessa facção é assassinado, acontece esse tipo de divulgação, porque infelizmente acontece sempre as retaliações. Essa pessoa uma das pessoas que foi vítima, né, desse homicídio ontem, né, é uma liderança, né, atualmente era uma liderança dessa organização, e os próprios outros comparsas, né, podemos dizer assim, faccionados, eles começam a divulgar, não vai ter comemoração, vamos fechar, porque eles têm aqueles locais onde eles frequentam, e geralmente é na região, né, uma determinada região geográfica, como no caso você mencionou ali, a região do Bela Vista, do Residencial Cocais, essa facção ela atua muito nessa região, e os bares geralmente são frequentados por pessoas integrantes dessa facção. Então eles dizem que não vão ter comemoração nesses locais. Aí a partir disso aí, pessoas, entregadores, distribuidores de gás, alguma coisa assim, eles começam a dizer, olha, não vamos, até temendo, mas o que a gente orienta é que a população procure dentro do possível se manter dentro da normalidade. Nós temos um serviço de inteligência que está monitorando, reforçamos o policiamento, tanto a polícia militar como a polícia civil, nós estamos com o policiamento reforçado em cima disso aí, e no momento nós não vemos nada, não vislumbramos nada de anormal que possa acontecer. Não descartamos, mas também a gente orienta que a população tenha o cuidado que ela sempre tem no dia a dia normal. Começou-se um processo investigatório também em relação à origem dessas mensagens, delegado? Olha, nós temos, né? Inclusive eu estava agora há pouco conversando com um policial nosso que é da inteligência, e como é que se origina isso aí? Um entregador passa uma mensagem para o grupo, olha, não vamos lá na região da Rua 100, porque aconteceu isso, e daí se difunde. Às vezes é uma fake news, mas uma fake news assim, de uma certa forma, desinteresseira, não é de propagar. Aí sim, aí vem os aproveitadores e começa a dizer, fecha os vidros, não vá naquela região. Então, no mesmo corpo que está se vendo a questão do homicídio, né, a gente vê se a própria facção está fazendo essa divulgação. O que nós temos de concreto, ainda informalmente, é que a própria facção teria decretado um luto
né? E a forma de luto deles é evitar comemorações, nas proximidades onde o fato aconteceu, onde teve o velório. Então, se divulga, ganha um vulto maior e fica criando-se esse temor. Então, na verdade, a população, pelo menos, deve ficar tranquilizada em relação a maioria, na verdade, da cidade não houve qualquer incidência. Nós orientamos que a população procure levar a sua vida normal, do dia a dia. Quem é o cidadão de bem não tem envolvimento, não tem que ter preocupação, né? O cuidado, eu repito, que ele deve ter que tomar é o cuidado que todos nós temos, infelizmente. Nós vivemos um mundo de insegurança, né? Não é de hoje, né? Qualquer um de nós. Então a gente tem que ter certo cuidado. A gente recomenda que ela tenha um cuidado normal. Caso nós temos uma coisa concreta, né, que possa desencadear uma outra situação, nós somos o primeiro a convocar, ir até vocês e divulgar essa situação. O Joelson tem uma pergunta. Pois não, Joelson? Gorete, a pergunta era justamente essa. Que recomendação se faz à população num cenário como esse? Mas ficou claro, a população precisa responder agindo naturalmente, como dona das ruas, dona dos bairros, dona das comunidades, sem ser intimidada por esses criminosos. Essa é a postura que precisa ser adotada, então? O Joelson, na verdade, ele falava que a pergunta que ele faria era justamente essa recomendação, né? Que a polícia dá nesse momento e diante dessas situações para a polícia, para a população. Inclusive o senhor já reforçando, né? Que pelo menos deve se manter a vida normal, não se intimidar, pelo menos até que haja algo concreto, né, delegado? Exatamente. Caso isso, se a gente tem alguma coisa concreta que esteja na iminência de acontecer, nós faremos as devidas recomendações. Mas hoje, o nosso setor que expede as autorizações de evento está funcionando normalmente, as pessoas estão indo lá tirar suas autorizações. Sabemos que tem alguns locais que são muito frequentados por integrantes dessa facção em que a pessoa foi vítima. Esses aí, eles mesmos, esporadicamente, não compareceram, porque também, até mesmo, o público dele é aquelas pessoas ali. Então fica até inviável. Mas o restante está tudo correndo dentro da normalidade. Muito obrigada, delegado Antônio Valente, pelos esclarecimentos trazidos aqui ao Jornal do Piauí. Joelson, nós andamos na cidade inteira, eu moro lá, você sabe disso, né? Então, assim, vida normal, movimentação normal, o trânsito da cidade, o comércio da cidade, ontem e hoje estava normalizado. Ontem à noite também eu saí de casa, não vi problema nenhum. A única informação que nós recebemos de alguns moradores era de que nesse bairro especificamente, Bela Vista, como nós tratamos aqui no início do nosso ao vivo, né, com o delegado Antônio Valente, teria sim havido o fechamento de alguns bares pela motivação que o delegado já explicou. Joelson.